Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Pedir que você não feche sua Bíblia, deixe ela aí para a gente ir consultando ao longo da manhã. 1 Reis 3 diz o seguinte: Então 2 prostitutas foram ao rei e permaneceram diante dele. Uma das mulheres disse: Por favor, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho junto dela. No terceiro dia, depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz a um filho. Não haviam estranhos conosco na casa, com exceção de nós duas. De noite, o filho dessa mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite e, enquanto esta sua serva dormia, tirou o meu filho, que estava no meu peito, e pôs no peito dela. Depois colocou o filho dela, morto, no meu peito. Quando eu me levantei de madrugada para amamentar o meu filho, eis que ele estava morto. Porém, examinei atentamente ele pela manhã, e eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: Não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. Porém, essa mulher respondeu: Não, o que está morto é o seu filho, o meu está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos muito pelo privilégio da gente poder estar reunido como igreja, nesse dia em que o Senhor mesmo fez, para esse propósito. Nós pedimos que o Senhor receba o nosso culto, cada uma das palavras aqui proferidas em resposta à sua palavra primeiro, que vem até nós. Nós te pedimos que o Senhor nos conduza por meio dela, para que o seu nome seja glorificado, para que a sua igreja seja edificada, conforme a sua palavra. É o desejo do nosso coração. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Existe uma regra para você ler a sua Bíblia, que você nunca pode perdê-la de vista. Você sempre tem que fazer uma pergunta, todo texto bíblico que você estiver diante dele. Por que esse texto está aqui e não antes ou depois? Por que essa história, por que essa narrativa, por que essa afirmação, por que essa consideração está aqui e não 2 capítulos depois, 2 capítulos antes? Essa é uma forma da gente respeitar a Escritura, porque a Escritura não é uma coxa de retalhos, ela tem fluxo, ela não pode ser lida aleatoriamente. Eu me lembro que aquela cantora britânica, a Adele, recentemente produziu um álbum inteiro, e as plataformas de streaming, mas principalmente o Spotify, eles têm o botão de você poder ouvir fora da ordem. Ela falou assim: meu álbum só vai para a plataforma se ele não puder ser escutado em qualquer ordem, porque há uma sequência na minha produção. E houve toda uma discussão em torno daquilo, mas ela ganhou. Esse álbum dela não pode ser escutado em qualquer ordem no Spotify. A Bíblia também não pode ser lida em qualquer ordem, principalmente as narrativas. Esse texto aqui, que é muito conhecido, um exemplo da sabedoria de Salomão, tornou-se proverbial, inclusive, aparece em muitos lugares fora da Bíblia. É a primeira aparição do rei. O capítulo 3, ele se insere aqui num conjunto de novas narrativas que vão todas falar a respeito da sabedoria do rei. Os próximos versículos e o próximo capítulo, na verdade, são claras demonstrações de como Salomão era sábio, aqui com o dilema das 2 meretrizes, a organização do seu governo, no capítulo 4, a partir do versículo 1, como ele organiza de maneira sábia. Depois, na metade do capítulo 4, a relação dele com as taxas, com os impostos, que inclusive vai ser o gatilho para a divisão do reino depois com seu filho Roboão.
E depois, no final do capítulo 4, a sua demonstração de conhecimento sobre natureza, biologia, provérbios, todos os próximos relatos, incluindo este, são relatos a respeito da sabedoria. Nós estamos nos primeiros anos do reinado de Salomão, que brilha, mas ele também já dá sinais do que ele vai enfrentar posteriormente, os problemas mais à frente. Agora, apesar desse bloco bem claro, com personagens muito vívidos, o rei Salomão, essas duas mulheres, o governo logo a seguir, a gente tem que novamente manter-se com outro princípio interpretativo muito claro. Deus sempre é o protagonista das Escrituras. As Escrituras não são uma série de histórias sobre Salomão, sobre Davi, sobre as duas mulheres. Deus é o protagonista aqui. A sabedoria de Deus, a grande história divina. E como que essas pequenas histórias, inclusive esta, se inserem dentro dessa grande história? Essa é a pergunta. Isso é tão fato que esse texto, eu não sei se você percebeu na minha leitura, talvez a sua Bíblia não tenha isso, ele nem fala o nome do rei Salomão. A palavra rei aparece 10 vezes aqui, mas Salomão não está na Bíblia hebraica. Não tem nome o rei, não tem nome as mulheres. Há uma ideia aqui de tornar-se uma história exemplar, paradigmática para todos os outros reis que estarão sendo avaliados aqui também, ora com a presença, ora com a ausência de sabedoria. Então é claro que o tema desse texto, é o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite, é como Deus atendeu o pedido de Salomão por sabedoria. Você se lembra no capítulo anterior que houve uma oração, houve um culto, houve um pedido, sabedoria para Deus. E do versículo 16 até o final do capítulo 4, a Bíblia vai mostrar como que Deus concede sabedoria para Salomão governar com justiça. Como que o exercício de justiça vai ser regido pela sabedoria que Deus deu. Deus é o protagonista aqui. E sabendo desse tema, então a gente se pergunta o que a gente pode aprender sobre isso aqui. Essa é a próxima pergunta que a gente faz para o texto. A gente lê a Bíblia perguntando para ela. O que o texto nos ensina? Apesar desses personagens marcantes, essas duas mulheres misteriosas, a sabedoria do rei, o que a gente aprende quando Deus concede sabedoria ao rei para exercer justiça? O que o texto nos ensina quando de fato a sabedoria de Deus está em operação? Dá para a gente organizar as cenas dessa narrativa, eu ainda não li ela toda, a gente vai continuar lendo, pelo menos 3 coisas. Quando Deus concede sabedoria para o exercício da justiça, em primeiro lugar, a misericórdia para os desumanizados. Em segundo lugar, a justiça para os pecadores. E em terceiro lugar, a temor para o rei. Misericórdia, justiça e temor são expressões claras quando Deus concede sabedoria para o exercício da justiça. Foi isso que Salomão pediu. Agora, é claro que vocês sempre sabem que a gente também não pode fazer uma leitura das Escrituras sem considerar como elas encaminham-nos para Cristo. Sempre lendo as histórias de Salomão, sabendo que Cristo mesmo dizia que aqui estava aquele que é maior do que Salomão, em Mateus, no capítulo 12. E que tudo aquilo que Salomão conseguiu experimentar de maneira fragmentada, temporal, porque nós sabemos que ele não vai conseguir exercer justiça com sabedoria por muito tempo, Cristo consegue plenamente. Aprender aqui com Salomão nos ajuda a entender de maneira paradigmática o que em Cristo é pleno. Essa é a boa notícia, isso é o Evangelho aqui no livro dos Reis, de que apesar de Salomão, apesar da sua experiência pontual, fragmentada, momentânea, apesar disso, um outro filho de Davi, aquela promessa é cumprida de que a casa dele, o reino dele seria estabelecido para sempre com sabedoria. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria de Deus e do conhecimento de Deus. E em Cristo Jesus nós vemos misericórdia, justiça e temor de uma maneira ainda mais completa do que em Salomão.
Portanto, eu gostaria que a gente voltasse os nossos olhares aqui para o texto bíblico e a gente se perguntasse o que isso significa, sempre tendo em mente um outro filho de Davi, que é o Senhor Jesus. Em primeiro lugar, quando Deus concede sabedoria para o exercício da justiça, há misericórdia para quem está desumanizado pelo pecado. Existem vários detalhes nesse texto, nos primeiros versículos que nós já lemos, que tornam essa cena muito triste. Às vezes, alguns comentaristas, tentando aplicar esse texto nas nossas vidas, banalizam uma situação terrível que nós estamos diante aqui. Pense numa casa de meretrício, onde duas mulheres viviam juntas, duas mulheres que estavam grávidas das últimas semanas, sozinhas, provavelmente sem seus clientes. E então, uma série de perguntas surgem. Um dos comentaristas, o John Goldingay, coloca algumas perguntas duras da gente pensar. Aquela gravidez delas, dada ao seu ofício, era proposital, era esperada ou era acidental? O que significava ser uma meretriz no Antigo Oriente Próximo, em Israel, sozinha, grávida, morando com outra mulher? O que elas estavam pensando que elas iam fazer quando esses meninos nascessem? Elas tinham ali alguma ajuda? Elas pensaram em uma ajudar a outra para que uma pudesse trabalhar enquanto a outra cuidava das crianças? Todas essas perguntas o texto não fala. O Antigo Testamento ele não fica falando de coisas óbvias para nós a respeito de moralidade. Ele presume que nós conhecemos, ele presume que a gente entende o que a lei fala a respeito dessas coisas. Mas seja como for, uma deu à luz, e no espaço de 3 dias, a outra também deu à luz. E uma das crianças morre com algo que até hoje é recomendado para que não se façam, dormir com uma criança. E ela morre. E em seguida, a criança sobrevivente é roubada. Algumas traduções colocam de lado, ela estava do meu lado, mas é exatamente aquilo que ela estava no peito. A mãe descobre isso quando vai amamentar. Durante a noite, quando eu acordei para amamentar, eu vi que não era minha filha, meu filho. Veja, nenhuma dessas mulheres é nomeada, elas não têm nome. Só sua atividade. Essas crianças são bastardas. O pai delas, muito provavelmente ninguém sabe quem é. E se morressem também, pouco importava, ninguém ia sentir falta. São vidas nuas, que ninguém estava lá para ajudar. No relato dela diante do rei é que ninguém estava lá para testemunhar, ninguém estava lá para ver. Então o texto diz: foram elas ao rei e permaneceram diante dele. Veja que interessante isso. Apesar de toda brutalização da vida dessas mulheres, de toda desumanização da vida dessas mulheres, elas foram procurar justiça e sabedoria diante do ungido do Senhor. Consegue imaginar essa cena? Salomão, em toda sua glória, o estabelecimento do seu reinado, diante daquelas duas mulheres. Logo Salomão, que no livro de Provérbios inteiro fala sobre a meretriz como aquela com um linguajar sedutor, que o filho deve tomar cuidado. Elas estavam ali diante de outra mulher, também presente no livro de Provérbios, que era a sabedoria. Veja como que o texto bíblico coloca, e vai nos relacionando com outras partes da Escritura, a cena. Só de terem meretrizes em Israel já era um sinal de decadência espiritual. Vocês nunca pararam para pensar nisso? Começa a ler o texto e pergunta assim, bem, por que isso existia em Israel? O processo de urbanização, o processo de empobrecimento, muito provavelmente essas mulheres eram como Ruth, Noemi, que não tinham um parente para requerer delas, a famosa instituição do Goel, um homem próximo para casar com elas de novo, para não deixá-las naquela condição. Isso já era sinal de decadência. Salomão tinha essa história na sua família. Exatamente isso que está em jogo aqui. Duas mulheres despossuídas de qualquer direito. A lei, em Deuteronômio, fala que ninguém poderia entrar no processo de justiça e nem poderia se dar um veredicto sem o auxílio de uma testemunha. Elas não tinham. Elas já chegam claramente dizendo, olha, nós não tinha ninguém lá conosco. E mais, quando elas se colocam diante do rei, elas arriscam a própria pele.
Porque se a história de qualquer uma das duas fosse falsa, elas seriam acusadas, julgadas e até executadas por uma série de outros pecados. Roubo, mentira. Percebem como há uma situação tensa aqui, mas ainda assim há misericórdia para essas mulheres desumanizadas. Salomão dá ouvidos a ela. Independentemente da falta de testemunhas, independentemente daquele filho ali ser um bastardo, o pai não se importar, Salomão se importa. O ungido do Senhor escuta o pedido de clamor. O rei trata como ser humanos, aquelas duas. Uma delas, inclusive, se dirige, repete as duas vezes como sua súdita: meu Senhor, meu Senhor. Elas estavam buscando no lugar certo a sua causa. Elas não tinham quem recorrer, não havia outra sabedoria em jogo. Elas só podiam e sabiam que podiam recorrer ao ungido do Senhor. Quando a gente entende todas essas coisas e se pergunta o que isso significa para nós, é que o autor do livro dos Reis quer nos ensinar que todas as vezes que a sabedoria divina é concedida, haverá misericórdia sobre aqueles que foram desumanizados. Todas as vezes que a sabedoria divina for entregue para a justiça ser exercida, haverá misericórdia para quem foi escravizado pelo pecado. Tais mulheres foram tratadas com dignidade, porque elas estavam diante do rei numa expectativa que o próprio rei Salomão colocou quando ele escreve o Salmo 72. No início do Salmo, eu leio para vocês, há uma oração de Salomão pedindo a Deus, ele diz: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei, que ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Salomão tinha essa expectativa sobre si, ele orava, botou isso no cancioneiro de Israel, as pessoas podiam cantar isso, elas sabiam a quem elas poderiam recorrer. A sabedoria divina havia sido dada no capítulo 3, no versículo 11, 12, 13, para julgar com justiça o aflito. E no Salmo 72 ele continua, no versículo 12 até o 14, mais explícito ainda, ele diz: porque ele livra os necessitados que pedem socorro, o rei, possuído da sabedoria de Deus, e também os aflitos e aqueles que não têm quem os ajude. Exatamente a circunstância dessas duas mulheres. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados e salva a alma dos que precisam de auxílio. Pense naquele menino, sem mãe, roubado. Ele redime da opressão e da violência, porque é precioso o sangue deles. Precioso é o sangue daqueles, mesmo que não tenham quem os defenda, mesmo que estejam aflitos, mesmo que estejam despossuídos, brutalizados e desumanizados, para o rei, o ungido do Senhor, desde sempre precioso é o sangue deles. Aqueles que não têm quem os ajude, que não podem contar com mais ninguém, podem contar com o rei, porque ele socorre o necessitado, ele salva a alma do que está aflito, ele redime da violência, porque o sangue deles é precioso. Salomão aqui foi uma sombra muito nítida daquilo que Cristo vai ser claramente. Como que Cristo é o cantor dos salmos, isso é importante para nós. Quem pode cantar cada salmo de maneira perfeita, mais do que Salomão, é o próprio Cristo. E Ele é aquele que nos redime, nos auxilia, nos livra da violência, porque o sangue é precioso. Sobre Cristo, conforme Lucas, no capítulo 4, versículo 17, lendo o rolo de Isaías, ele tinha clara consciência desse seu chamado também. Eu leio para vocês: então lhes deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor.
Todas as expectativas que se tinham sobre o ungido do Senhor, sobre os reis em Israel, que Salomão aqui, num episódio feliz da sua trajetória, consegue cumprir, em Cristo são cumpridas perfeitamente. A pergunta então que nos resta é: e quanto a mim e a você? Nós temos demonstrado essa confiança na misericórdia do Senhor? Assim como essas duas mulheres, nós também entramos confiantemente diante do rei para julgar nossa causa em momento de aflição, enquanto ninguém pode nos socorrer. Nós temos demonstrado essa mesma misericórdia com quem sofre, nós, súditos desse reino, alcançados pelas consolações, consolamos as outras pessoas também? Ou nós julgamos as pessoas? Pela sua aparência, pelas suas atividades, pelo seu passado, pelo que fizeram, pelo que provaram. As pessoas pensam em recorrer a nós quando ninguém mais pode defender o seu direito, ou a gente as repele. Tenha certeza de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Todas as vezes que a sabedoria divina é concedida para o exercício da justiça, há misericórdia para aquele que foi desumanizado, para aquela que foi brutalizada. Caso contrário, não é sabedoria divina, mas humana. Agora, além de misericórdia, há também justiça para o pecador. Veja o que diz a partir do versículo 23. A resposta do rei diante daquele falatório, aquele bate-boca, virou um bate-boca. Não, meu filho é o que está vivo. Não, seu filho é o que está vivo. Veja como o rei trata. Versículo 23. Então o rei disse: esta diz, o que está vivo é o meu filho, e o seu filho é o que está morto. E a outra responde: não, o que está morto é o seu filho, e o meu filho é o que está vivo. Então disse o rei: pegai para mim uma espada. E trouxeram a espada perante o rei. Então o rei disse: cortem o menino que está vivo em duas partes, e deem metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, que o filho dela era o vivo, disse ao rei, porque ficaram agitadas as suas comiserações pelo seu filho: por favor, ó meu senhor, dai a ela o gerado, o que está vivo, mas não faça morrer. Mas essa dizia: nem para mim, nem para ti será dado, cortai-o. Então respondeu o rei: entregue o menino vivo a ela, não o matem, ela é a mãe dele. Veja que claro que essa narrativa não é só de acolhimento, ela não é de uma misericórdia sem filtros, uma misericórdia complacente com o pecado. Quando a sabedoria de Deus é concedida para o exercício da justiça, o pecador é julgado. Salomão está diante de uma situação que exige julgamento. Ainda que uma das mulheres se dirija a ele como rei, se dirija a ele como meu senhor, é muito interessante que a outra, e o texto hebraico é difícil, porque, e eu tentei conservar aqui para vocês, não fala a primeira e a segunda, como nas nossas Bíblias, para facilitar o nosso entendimento, mas é uma ou outra, mulher, é dar a sensação de confusão mesmo, de desafio, e ele precisa julgar, estabelecer um juízo ali, para além das aparências, para além do discurso, para além do bate-boca que está diante dele. Agora, é muito interessante que uma das mulheres fala muitas palavras aqui, muitas linhas, enquanto a outra fala, numa das frases, 6 palavras, na outra, 8 palavras. E o rei reduz todo o discurso delas a também pouquíssimas palavras. Uma diz que o filho que está vivo é dela, o outro diz que o filho dela que está vivo. Agora, é muito interessante que todas as vezes que a outra mulher fala, ela não se dirige ao rei. Ela primeiro fala com a mulher, ela fala: não, o que está morto é o seu filho, o meu que está vivo. Ela não se dirige ao rei. E depois também, ela também não fala ao rei, nem à mulher, ela fala aos que trouxeram a espada. Fala: olha, nem a mim, nem a ti, pode cortar. Ela não se dirige ao rei. As duas estão diante do rei, esperando um julgamento, encontrar uma solução, mas uma quer ver o caos. Uma quer que a situação, que já está pior, ela não aprendeu nada em ter seu filho morto, em ter cometido um outro pecado, roubando, traindo a sua colega.
E Salomão, no julgamento de Salomão, ele precisa desvelar exatamente os corações, porque só pelo discurso ele coloca numa estrutura que é igual. Ele fala, olha, uma diz que o que está vivo é o filho dela e o que está morto é o da outra, e o que está vivo é o da outra e o que está morto é da uma. Não dá para sair. Ele precisa de mais, ele precisa de sabedoria divina para prescrutar os corações, porque é só isso que prescruta os corações, é só Deus, a sua palavra. E aí então ele tem uma ideia que, vindo do sábio Salomão, é o tema do texto, ele quer mostrar a sabedoria de Salomão. Parece loucura. Traz uma espada, vamos fazer o seguinte, vamos partir o menino no meio, todo mundo vai sair aqui com alguma parte. Imaginem as pessoas que ouviram isso. Imagine as mulheres. O texto é claro em dizer que quando ele faz esse primeiro aceno à sua sabedoria, que na verdade para nós parece loucura, brutalizar a criança, já havia morrido uma, agora outra ia morrer da espada. Isso sempre vai ser, a partir dos próximos capítulos do livro dos Reis, uma clara imagem de um reino mau, onde as crianças morrem pela espada. Salomão assusta todo mundo, mas há mais do que isso. Ele assusta a mãe da criança. O texto fala, e aí algumas traduções falam para o instinto materno. Na verdade, literalmente mexeu com as entranhas da mulher, mexeu com o fígado da mulher. Porque na psicologia hebraica, o fígado era o lugar das emoções, as entranhas eram o lugar das emoções que estavam em jogo aqui. Não é uma antropologia ocidental, grega. Aquilo mexeu com a mulher, que ela falou assim, não, meu senhor, não mata. A mãe legítima vem à tona e ela é capaz de sacrificar a sua maternidade para não sacrificar o seu filho. Deixa ele vivo. É melhor ele com a outra do que ele morto. Mesmo que ninguém se importe com ele, mesmo que o pai dele não esteja aqui, mesmo que ela não se importe com ele e queira vê-lo cortado, eu prefiro ele nas mãos dela do que ele morto. Quando a gente entende essas coisas, a gente se pergunta o que isso significa para nós. O autor do livro dos Reis está querendo nos ensinar que todas as vezes que a sabedoria divina é concedida para o exercício da justiça, haverá justiça para os pecadores. Mesmo que sejam pecadores que sofreram, que acabaram de perder filho, que caíram de novo em pecado, traíram sua amizade, e que permanecem querendo ver o caos, querendo ver o que é de pior, mesmo sendo essas pessoas, haverá justiça para elas. Aconteceu ali em Salomão, nesse episódio, o que ele mesmo escreve em outras partes da Escritura, em Provérbios, por exemplo, no capítulo 25, ele fala, olha, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é prescrutá-las, investigá-las. Salomão está investigando. Salomão está deixando a sabedoria de Deus trabalhar, ele não está julgando pelas aparências, ele não julgou primeiro essas mulheres pelas aparências, ele as recebeu ali e ele as ouviu, mas ele precisa prescrutar, ele precisa investigar. Em Provérbios capítulo 20 diz, quando o rei se assenta no trono para julgar, com os seus olhos ele dispersa todo o mal. É isso que um corregente precisava fazer desde Adão, passando por todos os outros corregentes, e comigo e com você. O que se espera dos corregentes, daqueles que foram colocados por Deus para reger a cidade-jardim com Deus, a partir da sabedoria de Deus, é que eles dissipem o mal. Adão falha, o pecado de Adão, a quebra de Adão no pacto das obras, é ele não ter dissipado o mal ali. Salomão dissipou um pouco do mal que estava na cidade de Deus. Ele fez bem, cumpriu o seu papel. Ele foi justo com a mãe do filho vivo. Ele foi justo com aquele filho que não tinha pai. E ele foi justo com a mulher que queria roubar o filho da outra, que não se importava com a outra, que não se importava com o filho, que não se importava com o rei. E sempre, meus irmãos, que a gente vê e se encanta com Salomão, a gente precisa se lembrar que nós, hoje aqui, estamos diante daquele que é maior do que Salomão. Aquele cuja sabedoria excede em muito a Salomão, cuja misericórdia excede em muito a de Salomão, e cuja justiça excede em muito a de Salomão.
A justiça para aquele que é inocente, que está nele, que recorre a ele, mas também a justiça para aqueles que são indiferentes à presença do ungido. Jesus fez maior justiça com o pecador, Jesus não deixou o pecado impune, pelo contrário, Ele levou em si mesmo as nossas culpas, para que nenhum inocente precisasse mais morrer, para que nenhum sangue mais precisasse ser derramado, o sangue dele foi derramado. Para que nenhuma mãe precisasse mais chorar a morte do seu filho, a traição da sua amiga, para que nenhum filho mais precisasse temer a morte diante dos seus olhos. E quanto a nós encontramos satisfação nessa justiça divina, nós encontramos alegria, esperança, renovação da nossa fé, do nosso amor na obra de Cristo, aplicado nas nossas vidas, quando o pecado é tratado. A nossa esperança é renovada quando nós estamos diante dessa obra, quando a gente não tem mais nenhuma testemunha ao nosso favor, quando não tem o que fazer mais porque o ladrão quis nos roubar, quando o amigo quis nos trair, quando a gente está vendo escapar pelos nossos dedos os nossos filhos, a gente se sacia na obra de Cristo. É duro esse texto, meus irmãos. Pense nessas duas mulheres. Diante de quem a gente se coloca quando a gente se encontra numa situação dessa? O autor do livro dos Hebreus, ele vai dizer no capítulo 10, a partir do versículo 19, preste atenção: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero e com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos a firme confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Há um incentivo para a gente entrar corajosamente diante de Deus, pelo novo e vivo caminho aberto por Cristo. Um sumo sacerdote que está na casa de Deus hoje, intercedendo, uma casa de Deus maior, melhor, mais perfeita do que aquela que Salomão iria construir nos próximos capítulos. Nós podemos entrar confiantemente diante dele quando ninguém mais pode nos defender, quando não há nada mais para a gente fazer, sabendo que as promessas foram feitas, nele se cumprem, e foram feitas por quem é fiel. Tenha certeza de uma coisa, meu irmão: todas as vezes que a sabedoria divina for concedida, o pecado vai ser punido. Haverá misericórdia, haverá recepção, cuidado, mas justiça. E em terceiro e último lugar, no último versículo, diz também que quando a sabedoria de Deus é concedida, há temor desse rei. Veja o que diz o versículo 28. Todo Israel escutou o julgamento que o rei havia julgado, e todos temeram ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça. O texto termina com todo Israel, todo o povo de Deus. Não é uma parte do povo de Deus, não é a tribo do norte, não é a tribo de Judá, não é a casa de Salomão. Todo o povo de Deus ouve, ó Israel, o julgamento de Deus, da sabedoria de Deus concedida sobre o rei. Há uma ênfase aqui no texto. Ele repete a palavra 3 vezes: julgamento, julgado, justiça. O povo de Deus viu se cumprir a promessa de Deus e temeram o rei.
viram que ele realmente era o escolhido de Deus, viram que realmente a promessa de Deus de ter alguém que seria o receptáculo da sua sabedoria, que julgaria o povo com justiça, que não seria um rei como os reis das outras nações, tinha se cumprido. Há um detalhe nesse texto aqui, que um pastor presbiteriano lá do Alabama, o Peter Lythard, ele chama a atenção aqui, que é interessantíssimo. Há uma estrutura aqui muito peculiar no capítulo 3, que meio que recapitula capítulo 1 e 2. E o Lythard estabelece uma tabela ali, mostrando que o capítulo 1 e 2 também fala sobre duas mulheres, a mãe de Salomão e a mãe de Adonias, que tinham 2 filhos, que um morreu, que a mãe chega até o rei para interceder pelo seu filho, Betseba, diante de Davi, e o seu filho, então, recebe o favor de Deus, Salomão se torna rei. É como se esse texto que a gente acabou de expor aqui essa manhã fosse uma espécie de peça teológico-política para mostrar que Salomão não era só sábio, Salomão não era só portador da sabedoria de Deus, mas também para mostrar que ele era fruto da sabedoria de Deus. Para saber que nele estava também a operação de Deus em escolher, preservar, cuidar do filho de uma mulher desumanizada lá atrás também. E que hoje o povo podia receber isso das mãos de Deus, para mostrar que Deus não errou colocando como rei, ele era de fato o rei de Israel, quem o Senhor havia escolhido, o ungido. E é claro que isso se torna muito mais significativo para mim e para você, quando a gente se lembra daquele que é maior do que Salomão. O Senhor Jesus. Quando cada uma dessas marcas são perspectivadas, passam por um prisma cristológico e encontram em Cristo uma refração da misericórdia, da justiça e do temor, nos fazem temer ainda mais a obra de Cristo e o que Cristo fez por mim e por você. Quando a gente entende essas coisas e a gente se pergunta o que isso significa, todas as vezes, meus irmãos, que a misericórdia for feita aos desumanizados, a justiça for executada com os pecadores, é porque o rei protagonizou julgamento para ser temido e admirado por todo o povo. Veja uma coisa, quando Salomão pediu sabedoria para Deus, e aquilo agradou muito a Deus, ele pediu sabedoria para poder julgar com justiça. Foi isso que aconteceu aqui, por isso que o povo se admirou. Veja, a história termina e pode trazer um pouco de decepção para aqueles olhares mais sensíveis a essas questões. Não fala nada das mães. Não admira assim, a fé daquela mulher que entregou seu filho. Fala nada. Não fala nada da outra que foi julgada, que estava errada, que nós sabemos que estava errada. Fala nada do menino que sobreviveu. Toda a ênfase cai no temor do rei. Porque tudo isso que acontece, a misericórdia sobre o desumanizado, a justiça sobre o pecado, não é para jogar luz sobre a desumanização, não é para jogar luz sobre a condenação, é para jogar luz naquele que é o rei misericordioso, aquele que é o rei justo. O texto fala nada sobre o que o povo falou da mulher, abnegada, virtuosa, nem da outra, criminosa. O texto termina exaltando o rei. Esse é o motivo, essa é a razão, esse é o porquê, para não permanecer na vitimização, na desumanização, nem no juízo, nem na vingança. É para ter certeza que todas as vezes que a sabedoria divina for concedida, o rei precisa ser exaltado. Um rei maior e melhor do que Salomão. Se os homens estão sendo exaltados, se as pessoas estão sendo exaltadas, legítimas ou não, é porque a porção da sabedoria de Deus ainda não foi corretamente observada. E eu e você, meus irmãos, precisamos de discernimento para não nos confundirmos. Para quem recebeu misericórdia, para quem recebeu juízo, para nós mantermos os nossos olhares fixos no Rei que exerceu misericórdia e justiça. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é fiel e cumpre as suas promessas, nos deu um rei justo,
misericordioso, a quem nós entregamos e rendemos todo o nosso temor. Cristo Jesus, num alto e sublime trono, que julga a causa do aflito, que não derrama sangue de inocente. Pelo contrário, estamos hoje diante do banquete que Ele ofereceu, com seu sangue derramado, com seu corpo partido, brutalizado e desumanizado pelos nossos pecados. Nós te louvamos, Deus, por isso. Nós pedimos que o Senhor nos conceda sabedoria para a gente discernir entre o bem e o mal, para a gente ter um coração que ouve, e para que a gente possa perceber, se satisfazer na justiça de Deus, não nos concentrarmos ora na misericórdia, ora no julgamento, mas no Deus misericordioso, no Deus justo. Ajuda-nos, Pai. Sem o Senhor, sem a sua sabedoria, sem a sua visitação, nós não temos condição. Tem misericórdia de nós. Estamos diante do Senhor confiantemente, de que Cristo, nosso Rei, também é nosso sacerdote, e abriu um novo e vivo caminho até o Senhor. É em nome dele que nós oramos, e para a sua glória. Amém e amém.